Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que está assistindo ao vivo ou você que estiver assistindo depois. Quem estiver assistindo ao vivo, deixa seu comentário, manda sua mensagem, diz aí de onde você está assistindo. Muito obrigado por estar com a gente. Estamos na live número 23, eu até já estou perdendo a conta aqui de quantas lives, live número 23, e estou aqui com o Luiz Martini para a gente falar sobre moradia e qualidade de vida, caso de impacto na prática com a Leia. Então, o Luiz, que aqui é CEO da Leia, ele vai falar um pouquinho dele, o que ele faz, mas já queria te agradecer, Luiz, pelo convite. Eu sei que a vida está corrida, a gente está no último trimestre do ano, todo mundo enlouquecido, que nem a gente estava falando. Então, muito especial, muito carinho esse convite. Eu e o Luiz, a gente se conhece já faz bastante tempo, né? De outros carnavais. Mas aí hoje, então, a gente vai falar sobre essa questão que eu acho bem importante, é um dos dilemas da humanidade hoje, moradia de qualidade, garantir a moradia para mais pessoas. A gente tem milhões e milhões de pessoas aí pelo mundo sem uma moradia de qualidade, sem moradia decente. E é hoje que a gente vai falar um pouquinho disso, então. E aí, para começar, eu vou pedir para o Luiz se apresentar, já agradecendo a presença dele, e entrando na primeira pergunta, que Luiz, você liderou aí renomadas empresas, sempre com essa questão de inovação e mudança, né? E aí eu queria saber como é que essa sua experiência na indústria de bens de consumo e em outros setores influenciou a sua visão aí para ajudar a Leia nessa jornada. Obrigada, Luiz, palavra é sua. Legal, boa tarde. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e compartilhando um pouquinho da nossa história aqui, do que a gente tem construído em Alea. Hoje eu cuido da operação, né? Então eu fecho toda a operação de Alea, que oficialmente a gente é uma subsidiária da Tenda. Na prática a gente é uma startup, uma empresa super jovem que anda com as próprias pernas e está tentando encontrar aqui o seu caminho para a rentabilidade, né? Entregando uma missão super bacana que a gente entende que é um propósito muito forte, né? Você realmente mudar o tema do déficit habitacional do Brasil é algo que pode fazer muita diferença, né? A gente vai poder debater um pouco aqui sobre os desafios desse setor e do que é de verdade o padrão de moradia da maior parte dos brasileiros, que a gente acaba não conhecendo, né, nas grandes capitais. A gente pode explorar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, obrigado novamente pelo convite. E entrando um pouquinho aqui já na tua primeira pergunta, né? Acho que a reflexão que eu faço é como se todas as empresas que eu passei tive a oportunidade de trabalhar, de alguma forma contribuem de alguma forma para o que a gente está construindo em Alea, né? Então, um fato interessante, eu sempre trabalhei em empresas brasileiras. A única exceção foi uma passagem mais rápida pela Amazon, e que também teve muito valor e que a gente faz uso de algumas das ferramentas que a Amazon tornou tradicional no mercado, tá? Exemplo, o Flywheel. Então, o Flywheel da Amazon, a gente construiu o Flywheel da Alea. A Amazon é famosa por não usar PowerPoints, né, e fazer uso do Doc. E a gente implantou isso primeiro na Tenda e depois na Alea. Então, em geral, as reuniões que decidem ou que têm tomadas de decisão importantes, elas são estruturadas num documento e não num PowerPoint, que traz muita clareza para a discussão. Então, isso só para pincelar que mesmo a Amazon que eu tive, foi a minha menor passagem, a mais breve na carreira, consegui trazer para a Leia os aprendizados que eu tive de trabalhar lá. Mas, em geral... Eu estou encontrando o pessoal da Tenda, e assim, eu achei curioso isso, ao invés de usar PowerPoint de apresentação, é tudo um documento mesmo corrido, né, Luiz? Engraçado isso, curioso. A gente escreveu o doc do doc, que é como escrever um documento, então para que ele serve, qual o objetivo, né? Como é que você traz clareza para o documento, quantas linhas tem um documento, quanto tempo você precisa reservar de leitura, com a igual duração para a discussão. Então, foi uma prática bem interessante que a gente mudou da Tenda, quando eu ainda estava trabalhando direto lá na operação exclusiva da Tenda, e que vindo para a Leia também a gente trouxe essa prática. Então, algo bem interessante, tá? Ganho de produtividade na veia. Mas, eu estou interessada em aprender dessa prática. Depois a gente vai trocar uma figurinha também. A gente troca. Eu acho que quando a gente olha para as principais empresas que eu trabalhei, que realmente todas eram do setor de bens de consumo, né, em via de regra, bens de consumo não duráveis, acho que
duas lições muito interessantes que a gente traz aqui para a Alea. A primeira, uma fortaleza muito grande no planejamento estratégico. Então, esses setores tradicionalmente têm muitos indicadores. Tem pesquisas com cliente, tem dados de vendas, performance das empresas, da concorrência do setor como um todo. Isso eu percebo claramente que no setor de construção civil tem uma carência de dados. Não é a mesma oferta pujante que a gente vê em linha branca, linha marrom, em eletroeletrônicos, em bebidas, alimentos, enfim, todos os setores diversos aí de bens de consumo. Então, esse é um primeiro desafio, né? Então, eu trago muito essa parte analítica de entender mercado de concorrência e, a partir daí, definir, de fato, uma estratégia. Então, onde jogar, como jogar nessas praças e vencer, qual a melhor proposta de valor para cada cliente que você está direcionando. Então, isso eu acho que foi muito rica a passagem pelas empresas, por exemplo, como Natura, como a própria Wine, em que isso a gente debatia isso com uma frequência muito grande, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi a questão de gestão à vista, né? A Alea é uma startup, uma empresa muito jovem, então a gente está começando do zero. Há 3 anos atrás a gente não tinha nenhuma marca, né? A gente criou a marca do zero, a gente começou a criar os principais processos, os principais indicadores da operação, então tem tanto indicadores financeiros quanto os indicadores operacionais, os mais relevantes. Então a gente foi construindo isso a partir do zero, e hoje a gente de fato tem uma estrutura muito mais robusta. Óbvio que tem muito espaço para melhorar, tá, Andressa? Não estamos ainda a gente não está no estado da arte disso, mas já é uma evolução, e que vem muito dessa aprendizagem das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar no passado. Uhum. Luiz, faz todo sentido isso que você está falando. Sabe que eu lembrei de um projeto que eu fiz com uma empresa de construção também, então nesse setor imobiliário, e ele é um setor muito tradicional, né? Tem muitos anos e tudo, e até quando a gente pensa em investimento, né? Quando a pessoa é avessa a risco, normalmente ela compra imóvel, então ele tem toda essa imagem subconsciente também das pessoas de alguma coisa sólida e mais tradicional, né? E eu me deparei justamente com isso que você falou, muito poucos dados e análises, né? E um dos grandes ganhos que a gente teve, trazendo essa visão de como é que eu gero impacto social e ambiental ao mesmo tempo que resultado de negócio, foi de trazer dados, de fazer cruzamentos, de trazer análises que ampliaram aí a visão para uma tomada de decisão mais assertiva de negócio. Então, acho que isso que você está falando faz todo sentido. A gente trazer dados faz com que a gente seja mais assertivo. Claro que o feeling de negócio, o conhecimento do setor, ele é sempre importante, mas nessa questão de dados isso aplica-se não só para rentabilidade, mas também se a gente quer ter melhor impacto, né? E aí eu já vou emendar a próxima pergunta nesse sentido, que a Alea, ela conecta duas coisas, que é a moradia acessível, então a gente está falando de custo mesmo, de preço, né? De acessível, e sustentável, que são coisas que normalmente as pessoas acham que são contraditórias, né? Que o que é sustentável custa mais caro e tudo, e vocês estão trazendo isso. Eu queria que você falasse um pouco, então, como é que é lidar, quais foram os desafios que vocês encontraram e ainda encontram, né? Ao lidar com juntar essa equação, e como isso se reflete, por outro lado, também em qualidade de vida das pessoas. Ótimo. A Alea nasce de um sonho de que todas as pessoas merecem ter o seu lugar no mundo e que casa é o produto natural do brasileiro. Isso tem várias pesquisas, a Deloitte, por exemplo, tem uma bem renomada, que 70% dos brasileiros querem morar em casa. Quando você vai para o interior, esse número chega a 90% de preferência. E aí, quando a gente faz uma análise das grandes incorporadoras e construtoras no Brasil, quase todas atuam nas grandes capitais, nas grandes regiões metropolitanas, com um produto vertical, com um prédio. Por um motivo simples. A terra é muito cara. Custo, né? Custo, você precisa adensar. Você, né? Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, também gostaria de morar numa casa, mas é inviável. E aí a gente se deparou o seguinte, mas por que ninguém faz casa? Né? E aí a gente conversando com grandes incorporadores, você já fez algum projeto de casas? Já. E aí? Derreteu de vender. Ganhou dinheiro? Não. Na obra eu perdi tudo que eu ganhei na venda. A obra de projeto, uma obra de casa, ela demanda, na forma tradicional, um canteiro muito grande. Então você precisa de uma mão de obra intensiva para poder fazer uma obra grande. Estou falando de 500 Quem já fez reforma de casa sabe que a única certeza que você tem é que demora mais e custa mais do que o planejado. Exato. Então imagina você falar de uma obra de 2.000 casas.
Só que qual que é o grande contraponto aqui? São poucas as cidades que têm uma demanda para você ter uma obra de 2.000 casas. Você está falando de grandes cidades do interior de São Paulo. Só que a demanda existe em todas as cidades, sem exceção. Você tem 1.600.000 famílias sendo formadas todos os anos. Você já sai de um déficit de 6 milhões. E todo ano nascem mais 1.600.000 famílias que querem morar em casa no interior. E essa obra não é viável pelo método tradicional. O que a gente fez? A gente entrou no off-site construction. Né? A gente adquire uma fábrica, portanto a gente tem hoje, né, uma fábrica, acho que até é importante trazer aqui, porque nem todo mundo conhece a Leia, mas a gente comprou uma fábrica na Suécia. É uma fábrica que faz casas. E boa parte das atividades são feitas na nossa fábrica, que fica aqui em Jaguariúna, né, onde eu estou hoje, no interior de São Paulo, e depois a gente monta essas casas no canteiro, on-site. Ao fazer isso, a gente reduz um ponto super importante para a gente discutir, que é o índice de produtividade. Quantas pessoas são necessárias para fazer uma casa em um mês? Pelo método tradicional, são 8 pessoas. Esse número pode flutuar de acordo com o aprendizado da empresa, com a curva de aprendizagem ao longo do tempo. Mas, em geral, você precisa de 8 pessoas. Hoje, nós já estamos com um índice de 1. Então, a gente já faz hoje uma casa, o equivalente, né, a uma casa por mês com uma pessoa. E a gente vai chegar em meia pessoa para fazer. Então, essa é a ambição. É isso que o Off-Site Construction te traz. E ao trazer um método de Off-Site Construction, a gente se deparou na escolha do método. Quais são os insumos que a gente vai usar? E aí entra especificamente... Deixa eu só explicar aqui para a audiência que às vezes não conhece muito a construção. Off-site Construction é quando você tem a construção fora da onde ela vai ser instalada, certo, Luiz? Então, ao invés de você fazer todo o canteiro de obra ali junto com a obra, você constrói ela fora, quase aquela ideia que a gente via de desenho de transportando a casa em cima do caminhão, né? Quase aquilo. Não é bem isso, mas só para quem não conhece muito do mercado aqui entender um pouquinho. É isso. E no final, o que a gente está fazendo ao ter a fábrica, a gente pode escolher quais os insumos que a gente usaria. E aí, via de regra, você tem o steel frame, né, onde a estrutura é feita de forma metálica, e o wood frame. E a gente foi para essa segunda escolha do wood frame por uma série de motivos. Né? Um deles é o tema da sustentabilidade, né, que é bastante pertinente aqui para a nossa conversa. Então, só para dar esse panorama, né, geral, então, hoje a nossa casa ela tem a estrutura, a madeira é um componente importante da estrutura da casa, né? E ela tem uma série de outros componentes que são adicionados na parede, de forma que ela tem várias camadas. Né? Esta casa sendo feita, uma parte na fábrica, montada no canteiro, com a estrutura de madeira, aí a conversa começa a ficar interessante. Você tem uma casa que é muito mais leve, um sistema construtivo limpo. A redução de resíduos e de consumo de água, a gente estima aqui, com base nos nossos números, em pelo menos 90%. É realmente muito significativo. É significativo, E eu acho que eu vou até trazer um ponto aqui que você falou, que a produtividade, né? Ao invés de 8 pessoas para construir uma casa, eu me lembrei de quando era, sei lá, se era colégio, se era faculdade, tinha aqueles testes de matemática. Quantas pessoas precisam? Se um pedreiro constrói um muro em X dia, quantos pedreiros? Então tinha essa coisa, né? E algumas pessoas podem pensar de que, poxa, você está tirando emprego, né? Eu vejo por outro lado, que assim, a gente está falando de, primeiro, produtividade, a mesma pessoa consegue fazer mais casas, eu acho que tem isso. Outra, a gente está falando também, eu imagino, aí eu queria que você falasse um pouquinho de uma qualificação de mão de obra. Então, você sai do canteiro de obra, de auxiliar de pedreiro, e tudo que a gente sabe que é uma mão de obra pouco qualificada, que é um dia a dia duro, né? Assim, o trabalho dessas pessoas não é uma coisa fácil. Então, a gente melhora a qualidade de quem trabalha na construção, eu imagino que tanto no site de construção quanto na fábrica, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também dessa questão da qualidade de vida dos trabalhadores da construção. E essa questão da produtividade que tem a ver com o déficit habitacional, que seria aqui a pergunta que eu estou trazendo para antes, né? Mas a gente tem uma questão crítica de déficit habitacional. Então, a gente ser mais produtivo, construir mais casas com menos esforço, seja esforço de gente,
seja esforço de recurso, que é isso que você falou, de gerar menos resíduo, isso é fundamental para a gente sanar esse gap, né? Então me fala um pouco dessa questão da qualificação de mão de obra, o que isso muda, e essa relação da produtividade com déficit habitacional. Perfeito, acho que é exatamente esse o ponto, Dressa. Primeiro, existe uma falta de profissionais ligados à construção civil tradicional. A verdade, quando a gente vê cada vez mais os resultados das pesquisas antropológicas e sobre futuro de carreira e coisas relacionadas, é que o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. Ele prefere ter um emprego formal. O pedreiro não quer que o formal. filho dele seja pedreiro, né? Acho que é isso. Exato, Antes tinha passar, exato, agora o orgulho é falar que, poxa, meu filho não vai ser isso que eu sou hoje, né? exato. Então, isso é uma mudança que existe e que a gente tem que entender como é que a gente se adapta a essa nova realidade. Então, a fábrica, por outro lado, ela permite com que você tenha, ou pelo menos minimizar, boa parte daquilo que é detrator no ambiente de um canteiro. Então, você está num ambiente fechado, um Oi, ambiente eu acho que... controlado. Ai, oi, Luiz. Ou Oi, fui eu que caiu, ou fui eu que dei um corte, ou foi você, um dos dois. voltamos. Volta Inclusive, de novo, eu então. estava comentando, a fábrica, ela minimiza uma série dos problemas e dificuldades de um canteiro. Então, é um ambiente fechado, não chove, não tem vento, você pode trabalhar 2, 3 turnos, não existe desperdício de material. O profissional ele consegue ter mais qualificação, é muito mais fácil você treinar e capacitar as pessoas dentro do ambiente de fábrica do que no ambiente disperso da obra, no canteiro. Então você consegue dar trilha de carreira para essas pessoas. Né? Elas podem se tornar. A gente não contrata pedreiro, a gente contrata montador para a obra. Então, eu tenho operadores na fábrica que vão ter uma linha de carreira, operador 1, 2, líder e por aí vai. E na obra a gente está contratando montadores, que também são pessoas onde a gente entende que a gente pode pagar melhor, porque a produtividade vai fazer a diferença. Né? Então, só para te dar um número, né? Como é fundamental numa situação de déficit você olhar para a produtividade. A nossa fábrica ela é feita para produzir 10 mil casas por ano. Isso conversa com um tact, com um ritmo de uma casa a cada 36 minutos na fábrica. Vocês Né? imaginam construir uma casa em pouco mais de meia hora? E assim, eu fui conhecer lá a fábrica da Lé já faz um tempo, deve ter evoluído bastante, né, Luiz? Mas eu fiquei apaixonada, impressionada. Assim, é muito legal você ver uma fábrica de casas, uma linha de produção, tipo, a gente vê linha de produção de carro, mas no fim sai uma casa, lógico, não sai montada, né? Porque senão para transportar isso não seria viável, né? Mas é assim uma linha de produção produzindo uma casa em pouco mais de meia hora. Olha o Exato. impacto que isso tem, ao invés de você ficar ali meses, às vezes anos, produzindo uma casa, né? Produzindo uma casa. Então a gente transporta 4 casas numa carreta e no dia seguinte a gente vai montar essas 4 casas. Então nós estamos produzindo em 36 minutos na fábrica e montando cada casa em 1h30 no canteiro. Depois, obviamente, entram os acabamentos e as finalizações. Mas, então, é um ritmo completamente diferente do que se tradicionalmente acostumou. Né? E aí, entrando na pergunta da questão dos desafios, acho que ser pioneiro, mesmo numa indústria que tradicionalmente não é tão inovadora quanto a indústria da construção civil, ela traz muito desafio. Nesse caso específico, pensando que o nosso principal insumo é a madeira, esse de cara já foi o primeiro desafio. Né? Por quê? Porque a matriz tecnológica da construção no Brasil sempre foi o tijolo, o aço e o cimento. Né? E aí toda a cadeia de suprimentos ela se desenvolve e se fortalece em torno desses principais elementos. Quando a gente começou, você tinha uma pequena empresa do Paraná que sim foi a primeira no Brasil a começar a trabalhar com multiframe, mas ainda num modelo muito pequeno. Né? Nunca, na verdade, até hoje nunca chegou a ter uma escala pujante. A gente já começou tendo comprado uma fábrica para 10 mil unidades por ano. Como é que você cria uma cadeia de insumos para atender as especificidades desse novo produto? E a madeira é um exemplo real. Por quê? Você tem hoje, inclusive, um entendimento de qual é a madeira a ser utilizada. Né? No caso da construção, no nosso caso, tem que ser o pinus, não pode ser eucalipto. Às vezes a gente vê erroneamente sendo comercializados chalés de eucalipto. O que acontece? Nem sabia disso, hein? Estou Pois é, aprendendo. a madeira para a construção no Brasil, o ideal é que você use o pinus,
óbvio, de floresta, madeira reflorestada, né, certificada, todas as nossas são, mas essa madeira ela vai passar por um tratamento químico e de temperatura e de controle de umidade que vai evitar a formação de fungo, de bactéria, de mofo, de qualquer coisa desse tipo. Então, essa madeira precisa ser tratada. Né? E isso no Brasil não tem em grande escala. Madeira tem. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Floresta de pinos. Falta madeira? Não, não falta madeira. Não falta madeira. O que falta... Certificada, direitinho, com todas as coisas, né, Luiz? A gente não está falando de situação de derrubar floresta, né? Claro que não. Sem alguma, muito pelo contrário. Um dos grandes parceiros que a gente tem uma floresta impressionante, o nível de controle que ele tem realmente é de primeiro mundo. Agora, depois que essa madeira é cortada, como é que você trata ela? Todo esse tratamento não existia, a gente teve que desenvolver isso, né, a quatro mãos, junto com parceiros, com o nosso time próprio, para garantir que essa madeira que chega aqui na fábrica chega numa condição impecável para a gente fazer o produto. E esse é só um exemplo, né, da madeira, mas ele se aplica para todos os insumos, num setor totalmente novo, né? Você sabe que uma questão que eu lembrei aqui, a família da minha mãe é lá do sul, né, do sul do Brasil, de Santa Catarina, e lá tinha muita casa de madeira. Quando eu era criança, adolescente, então tinha a casa de tio, tia, tal, que era de madeira. Adorava aqueles assoalhos de madeira que pisava quando eu era criança, fazia barulho e tudo. Mas assim, eu já tive muita casa de madeira, e com o tempo essas casas foram sendo substituídas pela de alvenaria. E aí o que foi a minha leitura de por que essa substituição aconteceu? Tem algumas que estão de pé até hoje, né? Então, assim, eu lembro que bastante do que a gente vê é falar, poxa, em São Paulo tem um preconceito achando que casa de madeira é de favela, ou que é pouco durável e tudo isso. E lá no sul a gente via casas de madeira há mais de 50 anos, tudo algumas de pé até hoje, mas teve essa substituição que foi muito por uma questão de crença mesmo, não foi por performance, não foi porque não tinha qualidade ou porque era difícil e tal, foi uma questão que criou-se essa ideia de que é melhor de alvenaria do que de madeira, então hoje se não vê mais as casas de madeira. E aí acho que nesse pioneirismo é uma coisa assim, para a gente lidar com esses subconscientes, com esses preconceitos, né, esses conceitos que formam, acho que essa é outra barreira também, né, das pessoas entrarem numa casa de madeira e achar que vai cair no primeiro vento. Imagino que esse também seja algo que vocês olharam e ainda olham bastante. Com certeza. A boa notícia é que a tecnologia está a nosso favor, né? Então, você tem uma casa hoje que ela tem uma estrutura de madeira, mas ela chega até a ter placa cimentícia para trazer robustez. Né? Pensando no toque-toque do brasileiro, quando você tem isso e faz isso na nossa casa, você vê que ela é diferente porque, de fato, tem placa cimentícia. Ela Esse é um teste nada científico, né, Luiz? Nada científico. Mas vamos fazer. Né? Olha que interessante, o ar é um baita isolante térmico. Né? Então, quando você tem uma parede que tem ar dentro e ela ainda tem várias camadas com densidades diferentes, isso também ajuda no conforto térmico. A parede de tijolo, e quem mora no interior sabe disso, ela fica o dia inteiro recebendo aquele calor do sol. Quando você vai deitar à noite no quarto, parece que tem um forno ligado dentro do quarto. Ela está irradiando todo o calor que ela absorveu durante o dia. O sistema de wood frame ele é mais leve, ele dissipa mais rápido o calor. Então, quando você vai deitar, a casa está mais fresca. E isso se reverte em conforto térmico, em economia de energia. Então, de verdade, hoje a gente realmente só consegue ver benefícios para o método. Tem alguma rejeição? A gente mede, que foi o ponto que você trouxe. A gente mede e hoje ele desvia um padrão. Cerca de 3%, de acordo com todas as pesquisas que a gente faz no nosso funil de vendas, são pessoas que de alguma forma falam, poxa, eu não sei se é para mim isso. A gente está pensando, quando a gente faz uma associação com a curva de adoção da inovação, o nosso cliente, ele é um cliente da classe C. É um cliente de renda familiar de R$3.000. Então, considerando que esse é o nosso cliente, eu ter 3% de pessoas que não estão aderindo à tecnologia, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Sim. Né? Porque tem uma inovação aqui inerente. Não, tem uma inovação e acho que é isso, né? Não é uma inovação complexa ou aquela coisa que é difícil de explicar. Você vê, assim, alguma você sente e outra você vê. Eu vou até mostrar aqui a foto que você me mandou. Posso mostrar agora?
A foto que você me mostrou, que eu acho bem ilustrativa, não sei, está um pouco pequena aqui, qualquer coisa eu aumento, se não estiver dando qualquer coisa, se você estiver vendo aí, dá um zoom aí, uma pinça. Mas é isso, olha aqui que como a gente consegue visualizar a diferença, me fala um pouco aí, Luiz, mas eu acho fantástico de ver a construção. Esse é um modelo do lado esquerdo da nossa casa, Leia, né? Esse é um modelo que a gente já nem comercializa mais, que tem esse telhadinho tradicional. A gente lançou no final do ano passado um modelo novo, que o telhado ele é embutido, depois a gente pode também deixar no chat, deixar em algum lugar para as pessoas acessarem, mas no site também tem. Ai, ótimo, porque meu filho agora está com preconceito, ele falou: "Mamãe, eu não gosto de casa com telhado assim", então eu não sei que diabo ele deu na cabeça dele, que ele não quer Pioneiro. telhado assim, não sei. Vou pôr Ele ele está na para conversar vanguarda. com você, Luiz. Ele está na vanguarda da tendência. Mas olha que interessante, né? Isso aqui é uma foto real de um loteamento numa cidade que chama Luiz Antônio. Ela fica na região metropolitana de Ribeirão Preto. E ela é muito significativa, né? Porque o que você tem ali do lado direito? Um cliente que comprou um lote, né? Esse lote de um loteamento tradicional, e que ele juntou todas as economias que ele tinha para construir essa casa, né? É uma casa bem precária, a gente entrou lá, teve a oportunidade de conhecer. Ela não tem divisórias internas, a não ser no banheiro. Ela não tem forro, é direto essa telha. Você vê que o pé direito dela é bem baixinho, né? Ela não tem um forro, então está direto à telha, não tem reboco. Então é uma casa que de verdade não traz nenhum tipo de segurança, de qualidade de vida. E esse cliente, por incrível que pareça, ele paga exatamente a mesma parcela pelo lote, porque ele parcelou isso em 180 vezes. Ele paga o mesmo valor da parcela da nossa casa. Então, o nosso cliente que comprou essa casa, ele comprou a casa em cima do lote, construída. Aqui foi um pouco menos de 10 meses entre ele comprar e receber a casa. A gente ainda estava numa curva de aprendizagem. Hoje o nosso prazo já está melhor que esse. Mas recebeu uma casa totalmente acabada, né, com 2 quartos, com sala, cozinha, banheiro, com cerâmica no banheiro, cerâmica no piso da cozinha, com forro, com elétrica, com tudo pronto, tudo com qualidade, com segurança, a parede reta, porque ela vem com qualidade de fábrica, né? Então, é pelo mesmo valor. Então, isso aqui que é por isso que a gente trabalha todos os dias, para trazer uma solução que não seja essa que a gente está olhando do lado direito da foto, que é o que de verdade existe no interior do Brasil. Né? Quando a gente olha nas capitais, isso está na favela. Sim. Mas nos interiores, isso é o comum, esse tipo de autoconstrução com esse tipo de qualidade. Então, Eu acho que isso, Luiz, é um ótimo exemplo, porque assim, não é que é caro ou mais caro. Então, assim, como é que a gente pode trazer algo que seja equivalente em custo, que é isso, assim, é o mesmo preço que a pessoa paga por uma coisa de muito menos qualidade, que tem um impacto significativo na qualidade de vida, né? E que vai apertar ela financeiramente de todo jeito. Então, assim, a gente está trazendo aí outros aspectos. Imagina o orgulho da pessoa de uma casa bonitinha assim, e de estar numa casa, tem aquilo, tem gente que tem aquilo, ah, fui eu mesmo que construí a casa, claro que a gente ainda tem isso de muito, muito brasileiro, mas a hora que você mostra visualmente a diferença e que a pessoa entra, que ela consegue visualizar, assim, é outro patamar, né, Luiz? Eu acho que isso é o que a gente fala de impacto na prática, que é isso, é trazer para a realidade da pessoa, assim, vai mudar a realidade dessa pessoa instantaneamente. Você falou dos estudos, né, da importância da casa. A gente tem até na psicologia junguiana, quando tem sonho e tal, a gente sonha, a casa é uma alegoria, né, para o nosso próprio subconsciente, nossa consciência e tudo. Então, acho que tem muita simbologia da casa, tem muito impacto quando a gente vê a pessoa numa casa melhor. E não, isso reflete na autoestima, isso acaba refletindo na produtividade dela no trabalho, na questão de segurança também, do quanto ela se sente segura e fica segura. E aí isso para a saúde, impacto em saúde, enfim, a gente tem uma série de derivadas aí para toda a família, né, Luiz? Realmente é transformacional, né? E Sem aí falar que tem fala. garantia, né? Tem garantia. E tem garantia ainda, a autoconstrução não tem garantia. Você fez errado e fala, ih, caramba, vou ter que gastar mais para refazer ou fazer diferente. E aí eu vou pegar essa parte do preço, né?
Como você vê aí na experiência de Alea e acho que nas suas outras experiências, o cliente brasileiro está disposto a investir mais numa moradia ou em produtos que têm impacto socioambiental positivo? Eu acho que a gente vai chegar lá. Eu sou muito otimista com relação a isso. A gente vê vários estudos saindo, né, principalmente aqui na classe, principalmente nas classes mais altas, ou pensando em perfis mais inovadores, mais arrojados. Como o nosso público majoritariamente é um classe C de verdade, né, então ele está num segundo momento na curva de adoção da inovação. Ele é o wannabe da classe Ele A, não tem nem dinheiro no bolso para pagar mais, mas né? Eu ele acho não que é. tem. Esse é o ponto. Então, hoje, de tudo que a gente conversa com os clientes, e eu mantenho essa, talvez seja uma das grandes lições que eu trouxe também para a Leia, que é sempre estar em contato com o cliente. Semana passada, por exemplo, eu fui visitar um empreendimento que a gente entregou em Santa Bárbara. E eu entrei na casa dos clientes, conversei com eles, entendi, sabe, para entender o que a gente pode melhorar, como é que está funcionando a assistência técnica, o pós-ocupação, que é uma preocupação nossa, a gente pode tratar depois, mas então acho que isso tem um aprendizado enorme. Mas o que eles trazem para a gente? O classe C tem uma antropóloga muito bacana, uma carioca, chama Hilaine, que ela fala, ela já tem uma matéria publicada que ela fala que é o C de correria, é o C do corre. A classe C está sempre correndo, ela está sempre tentando equilibrar os pratinhos. E a gente vê isso claramente nos nossos clientes, né? Eles não gostam de ficar inadimplentes, eles têm uma preocupação enorme em garantir o nome deles, sabe? Mas a casa, como você falou, ela é símbolo, ela carrega uma simbologia de patrimônio, de segurança, de uma conquista que eu deixo para os filhos. Então, a preocupação dele, do que a gente vê para o nosso cliente atual, é equilibrar os pratos, garantir que ele não vai deixar nenhuma conta importante cair, né, sem perder as conquistas que ele já teve ao longo do tempo. Então, a gente não vê ainda na narrativa dele, ele levando para frente o tema da sustentabilidade. Sim. E você consegue comunicar isso para ele ou você acha que ainda não? Você acha que consegue comunicar, ele entende, mas não leva para frente, ou ainda não chega essa informação? Como você vê? A gente fala, a gente é Tá. muito vocal, é muito explícito com relação ao método, ao fato de ter madeira, né, a transparência sempre em primeiro lugar, né, para você poder criar uma relação de confiança com esse cliente. Mas a gente tenta traduzir isso de uma forma que seja mais fácil de ele entender no dia a dia. Então, veja, a gente usa um produto como madeira que sequestra carbono do meio ambiente. Você está ajudando o planeta, né? Porque ela está ali, ao invés de poluir, ela armazenou esse carbono. Essa casa, por ser feita de madeira, ela tem um conforto térmico menor, você vai ter necessidade de ligar menos o ar-condicionado nos dias de verão, isso traz economia. Então, sempre tentando associar o bem ao planeta, mas com algum benefício tangível para ele. Sim, tem que conectar, eu acho que é um público que é muito concreto e por até necessidade, pelas condições, eu sou da periferia de São Paulo, né, eu nasci e fui criada na periferia. Então, assim, eu vivi essa realidade, você não dá para ficar pensando, é o que você falou, de corre, é gente que às vezes fica 2 horas no trânsito para chegar no trabalho, 2 horas para voltar, pega bico, enfim, tem vários trabalhos para conseguir aí sustentar a família e tudo, então você tem que ser muito pragmático mesmo. Por outro lado, como você disse, que está vindo, acho que até os efeitos climáticos que a gente está, isso está presente no dia a dia, né? Então, a gente conseguir conectar por esse lado, aos pouquinhos e dando a consciência de que, olha, eu fazendo a escolha por esse modelo, eu estou, de alguma forma, contribuindo para que isso seja menos provável de acontecer, isso é importante, né? E gastar menos em ar-condicionado, tudo isso, né? E a própria manutenção da casa. Essa visita que eu fiz na semana passada, ela foi bem emblemática, porque eles falaram, poxa, realmente é mais fácil, né, fazer uma manutenção, para pendurar um móvel, eu não preciso nem da bucha, né, é direto o parafuso. Então eles começam a entender com o uso, eu falo que a classe C também tem muito do ver para crer, né? Então ela precisa sentir. Então, até que ela comece a morar e faça de fato o uso da casa, do produto, fica difícil tangibilizar. Mas a gente acredita que à medida que a gente vai entregando mais empreendimentos, o boca a boca
né? É o tal que passa de geração em geração, né, a Aí gente sim, confia mais no amigo e no parente do que outra coisa. E aí você exato. comentou um pouco aí dessa questão de aprender, né, que você até falou: "A foto dessa casa não é mais", e tudo, e inovação, a gente falou de pioneirismo, é aprendizado por natureza. Me fala um pouco quais foram aí momentos que você teve que reavaliar, eventualmente estratégias ou até o próprio valor do negócio, por conta desse aprendizado. Legal. Acho que tem duas mudanças que foram bem importantes que a gente acabou fazendo aqui nos últimos. Uma ao longo de 23 e outra esse ano. Né? Como toda startup, é natural você pivotar de alguma forma o Ah, negócio. deixa eu só fazer um parênteses aqui, Luiz, também para ficar claro para todo mundo, que a Alea é uma startup dentro de uma empresa maior, né, então é parte da Tenda, mas ela é uma startup, é um negócio separado, então isso eu acho legal também. É uma startup, embora tenha aí Exato. com base num negócio maior, mas atua e funciona como uma startup, né. Nossa, uma startup exatamente, bem independente, né, da Tenda, da controladora. Acho que tem um primeiro aprendizagem que é o famoso custo Brasil relacionado à burocracia. Infelizmente, o prazo de. O que a gente faz, né, no nosso negócio? A gente é um one-stop shop. Então a gente negocia uma área com o proprietário, a gente compra essa área, a gente implanta o nosso projeto de urbanismo, né, que são condomínios, vilas fechadas de casas, com lazer, com recepção, salão de festas, né, lembrando que é para classe C. E aí a gente vai iniciar, depois que a gente tem esse projeto bacana, comprei uma terra, cabem 2 condomínios de 300 casas, para ilustrar. E aí você começa o rito de aprovação, que vai envolver prefeitura, concessionárias, cartório e por aí vai. Este processo no Brasil, ele é muito moroso. Uhum. E aqui foi um aprendizado que doeu, porque a gente tinha uma expectativa de crescimento que ela não se provou num primeiro momento por conta dessa morosidade. E nada que não seja superável com o tempo. Tanto que hoje a gente já está num patamar diferente, porque a gente simplesmente atualizou os cronogramas com as datas reais. Mas a gente tinha um dilema no passado. Mas e aí, como é que a gente faz para crescer no curtíssimo prazo? A gente criou um modelo de negócio diferente, que inclusive é o da foto que a gente mostrou, que é a Casa Pátio. Então, a gente identificou no Brasil um ecossistema muito rico, muito forte, que é o ecossistema de loteamentos abertos. Empresas loteadoras que fazem os loteamentos, não constroem casas, né? E que o cliente vai comprar o lote e vai construir de alguma forma, ou sozinho, ou com amigos, ou contratando uma empresa pequena local. Então a gente começou a comprar esses lotes no atacado e construindo 150, 200 casas num loteamento já existente. Ou seja, ao invés de você fazer o loteamento inteiro, você já pegou o loteado, compra o lote, constrói a casa e depois vende o terreno com a casa. Exato. Então é o que a gente chamou de casa pátio, porque ela tem um quintal generoso, o pátio desses quintais, e a gente acabou reduzindo o time to market. Então a redução foi bastante interessante. Então, só para você ter uma ideia, você legalizar um condomínio de 200 casas pode demorar algo como 12 a 14 meses. 200 casas, pátio, no loteamento, pode demorar tão pouco quanto 3 meses. Você reduz de 14, 18 meses para 3. Daí essa Nossa, foi a primeira. você ganha mais de um ano, né? Ganha mais de um ano. Uhum. Então, ele é uma iniciativa que não existia há 2 anos atrás, e hoje ela realmente virou uma unidade de negócio aqui dentro. Então, a gente Sim. segue com o modelo de Aleia, onde a gente compra a área bruta e vai desenvolver ao longo do tempo, com o nosso condomínio, com a nossa cara, com a pós-ocupação que a gente quer construir de qualidade, e trabalhando casa-pátio nas oportunidades que surgem dos terrenos que estão à disposição, porque traz volume, né? No final do Uhum. dia tem uma fábrica para ocupar e diluir então, o denominador da produção ele é importante, né, para Não, diluir muito bom, esforços. Luiz. E olha, eu estava pensando aqui, eu queria saber de você também os desafios que você vê para a Alea continuar sendo relevante, né, continuar crescendo nesse mercado. Aí um desafio que eu estava pensando, que aí eu já vou falar antes de você, tá? E Tá. mas tem esse desafio da conscientização das pessoas, e quando a gente estava falando, a gente falou da casa de madeira, dos preconceitos que tem e tal, eu até lembrei que eu não tinha feito essa associação antes,
que a gente tinha a história dos 3 porquinhos, né, que é uma casa de palha, de roupa de madeira, e aí só de tijolo que ficava. E eu sei que vocês estão lançando um livro aí com o que tem a ver com porquinho, acho que deve ter a ver com isso. Me conta aí sobre o livro e também sobre outros desafios que você vê que são os desafios de ser relevante, de continuar crescendo nesse mercado de construção e de gerar mais inovação, né, acho que é isso. Acho que a gente nasceu de uma brincadeira, né, de que na história dos 3 porquinhos a casa de madeira sai perdendo, né? Pois é, olha só, coisas que a gente contribui negativamente. E que de alguma forma está no inconsciente. Tá. E a gente resolveu desafiar essa história. Falei assim, poxa, mas a gente não faz uma casa de madeira como era feita, ou pelo menos como foi feita a casa dos 3 porquinhos, de tábua, que aí até a nomenclatura aqui é importante, né? É uma casa de tábua, sem qualquer tipo de reforço, sem estrutura. Então, até aqui a gente criou, de verdade, a gente recontou um clássico, né, da nossa infância, dos 3 porquinhos. Então a gente criou aqui... Virou 4 porquinhos. Tem uma 4ª porquinha, que é a Leia, uma tá. mulher... Olha, é uma porquinha, gostei, hein? Gostei. Uma porquinha. Mulheres nesse mercado é um desafio ainda. Exato, e que os 4 resolvem ir para a aventura, né, cada qual constrói a sua casa, e a história vai seguindo aqui. Ela tem um twist bacana, que eu não vou dar nenhum spoiler. Não dá um spoiler, não. Mas é uma história muito bacana, onde você fala assim, poxa, tem um jeito diferente de construir, de morar, e que a gente não precisa ficar preso a crenças limitantes infantis, né, que na verdade a gente carrega sem saber desde pequeno. Então, fica aqui o convite, já está disponível no site, só baixar. Todo mundo que comprar uma casa Leia vai ganhar. Olha que legal. Uma revista dessa. E aos poucos a gente vai contando essa história, né? Mudando um pouco essa narrativa de como é morar no Brasil. E emendando a questão dos desafios, eu acho que tem um desafio enorme ainda nesse pilar de legalização no Brasil. Né? Você vê tragédias acontecendo e uma dificuldade enorme de alguma forma do setor público conseguir reagir de forma rápida. E muito disso passa por esses problemas relacionados à burocracia de legalização de terrenos, de obras, de projetos como um todo. Esse é um tema super importante. A industrialização no Brasil, ela é ainda um tema, então a gente só está começando. A gente quer trazer cada vez mais atividades que estão acontecendo hoje no canteiro, a gente quer trazer para o ambiente controlado da fábrica, né? E nem todos os parceiros estão prontos. Então, se a gente faz uma casa a cada 36 minutos aqui na fábrica, e eu vou te dar um exemplo, a gente quer trazer a textura, a pintura das paredes para dentro da fábrica. A tinta precisa secar em 36 minutos. Nenhuma atividade que eu vou inserir na fábrica pode aumentar o meu target, o meu ritmo de produção. Sim. Então, só para dar um exemplo do desafio que a gente tem. Então, tem muitas atividades que a gente poderia internalizar, mas que trazem esse desafio de que ou elas são caras demais, e a gente tem que entender que a gente tem um público-alvo, e a gente trabalha dentro de um setor que tem um limite de preço, tem um limite do bolso do cliente. Então, você tem margens estreitas, e você tem um desafio da produtividade, do ritmo, que essa é a palavra-chave para a gente, né? A gente está pensando sempre em, se eu tirar um prego da casa, um grampo, eu economizo 10 mil grampos por ano, que é a minha produtividade. Então, a nossa mentalidade está muito focada em aumentar a produtividade. A gente está sempre se inspirando na indústria automotiva, muito mais na indústria automotiva do que na indústria civil. Esse seria o segundo desafio. A indústria automotiva eu me lembrei da indústria de latas de embalagem, né? Porque tem aí a parte de você fazer a pintura de latas e tudo, já entrei em várias fábricas de constrói na embalagem, principalmente de latas, e você tem isso, essa tinta ali que seca muito rápido, porque a produção são milhares por minuto, não é nem por hora, é por minuto. Então, e isso para construção não tem por quê, porque nunca foi demandado aqui, já me veio até uma ideia de projeto aqui da gente conectar com outro cliente meu, com essa parte de tinta e tal, para a gente gerar inovação. Mas é isso, acho que coisas que nunca foram pensadas, né? E aí você trouxe o ponto que é mover toda a cadeia, que acho que isso tem a ver
muito com inovação e muito com sustentabilidade. Quando você está falando de descarbonizar, é trabalhar com a cadeia. Quando você está falando de economia circular, é trabalhar com a cadeia. Quando você está falando de gerar menos resíduos e ser mais produtivo, é trabalhar com a cadeia. Então, assim, essa habilidade de trabalhar a cadeia e de como é que a gente fomenta mais essas relações, né? Cliente-fornecedor, os vários fornecedores, os vários elos dessa cadeia, né? Essa habilidade, eu vejo que ela é cada vez mais chave em todos os pontos para o futuro da indústria, de todas as indústrias, né? Com toda razão. Acho que essa articulação, essa coordenação é fator crítico de sucesso. A gente vê isso claramente. Sim. Alinhar os interesses para que todo mundo trabalhe na mesma direção, né? De verdade, que é fazer com que a industrialização seja a solução para o déficit habitacional no Brasil. A gente não tem dúvida disso. Né? Alinhar os interesses, eu falo que esse é um dos pilares do S, quando eu vejo cadeia, como é que eu gero valor compartilhado com toda a minha cadeia produtiva, né? Não é se aproveitar de fornecedor ou de levar vantagem, então assim, tem que ser algo que seja bom e que evolua junto e que inove junto. Esse acho que é do pilar do S do ESG, né? Nem falei o contexto aqui, mas acho que esse é um fator importante, né? E é uma das habilidades, se a gente pensar em, eu às vezes falo, olha a dica, quais as habilidades do líder do próximo século, os próximos 50 anos? Essa é uma delas. Essa é crítica e hoje a gente ainda trabalha pouco isso como liderança dentro de muitos setores e muitos negócios. Concordo. E aí, Luiz, a gente está finalizando aqui, já até passamos um pouquinho do tempo, mas aí para finalizar, é só para deixar todo mundo aqui, a gente tem o curso Gestão Estratégica de Mudanças Climáticas, que a gente fez o lançamento recente. Se você quiser, entra lá no site, dá uma procurada aí, depois eu deixo nos comentários aqui o link, e quem está assistindo a live tem um cupom de desconto aqui, ó, Live15, especial para quem assiste nossas lives, 15% de desconto no nosso curso, tá? Aproveite, porque é por tempo limitado o cupom. Então segue lá, aproveita se você está ouvindo ao vivo ou depois. E aí, para o Luiz, para a gente fechar, primeiro eu queria te agradecer aqui muito pela sua presença. A gente podia ficar falando horas aqui disso, que eu acho que assim, construção, para mim, setor imobiliário é um setor apaixonante, por conta do potencial impacto que ele tem em várias frentes, ele faz a diferença na vida das pessoas, né? E eu queria que você desse aqui um pouco, qual o conselho para profissionais ou suas dicas, né, para quem quer inovar e trazer a sustentabilidade aí dentro do negócio, dentro dessa restrição que você falou, como é que eu atuo na sustentabilidade, tendo uma limitação de custos e tendo uma visão de produtividade? E qual é o seu sonho, qual é o sonho que você tem aí para o futuro? A minha sugestão sempre foi, acho que como eu trabalhei em setores muito diferentes, foi abusar da curiosidade. Eu acho que muitas vezes as respostas estão em outros lugares, em outros setores, então eu vejo que a gente tem uma tendência a ficar sempre bebendo na mesma fonte, né, dentro do setor, de empresas concorrentes diretamente ligadas. Eu acho que a gente consegue gerar mais valor à medida que a gente vai conectando pontos de lugares não óbvios, né? Então, eu trabalhei no Omelete, né, que não à toa faz a Comic Con no Brasil. Então, de alguma forma, essa experiência me ajudou a pensar na história dos quatro porquinhos. Então, a gente não trabalha numa linha reta, né? Então, por que buscar informações também da mesma forma? Não, a gente pode inovar na forma onde a gente tem que buscar informação, onde a gente pode se inspirar. Acho que esse é um pouco. E o sonho, eu acho que a gente tem uma matéria-prima que é uma joia, né? A empresa que hoje eu tenho a felicidade de poder liderar. Eu adoraria que ela virasse o case brasileiro que entrega o conceito do triple bottom line. A gente vê esse conceito muito aplicado em várias outras empresas e setores, né? A gente trabalhou numa empresa que é referência nisso, né? E eu acho que a Leia pode se tornar, sabe, uma empresa que entrega um produto que é economicamente viável, que é socialmente justo e ambientalmente correto. Eu acho que a gente tem condições, a gente está nessa jornada, sabe? Se tornar de verdade a referência na construção civil, que entrega o conceito do triple bottom line para uma moradia digna para os brasileiros. Eu acho que se a gente fizer isso, dever cumprido. Não, maravilha, Luiz. Muito obrigada. Você falou aí algumas coisas que parecia eu falando, né? Procurar no não óbvio. Isso é algo que eu trabalho bastante com clientes, assim. Eu trabalho com setores diversos. Tem gente que fala, nossa, mas você não é especialista em nenhum setor.
Na verdade, para mim, não, uma que eu não gosto, mas outra que a gente aprende muito de um setor com o outro. Assim, eu trago muitas coisas que essa visão cross, né, tanto de tamanho de empresa, trabalho desde grande, pequena, startup, scale-up, setores diferentes, tem gente que fala, nossa, mas como é que conecta? E conecta muito, porque é isso, lógica, é sobre processo, é sobre cadeia, é sobre cliente, você falou aí essa questão de estar perto do cliente, de ouvir o cliente, é sobre trabalhar as pessoas, os colaboradores, como é que a gente entende as pessoas e traz algo melhor, e esses são aprendizados que a gente cruza e as melhores inovações surgem daí, né? Surgem daí. De como é que eu pego algo, você mesmo falou, eu aprendo com a indústria e não tanto com a construção, porque é uma indústria. E tem muito aprendizado, já apliquei muito, então, ótimo, adorei. Adorei falar de inovação de casas. Quem não conhece, conheça aí as casas da Lea. Elas são uma graça, são fofas, dá vontade de mudar na hora. Vale a pena conhecer, não só pelo impacto, mas porque é uma boa casa, assim, aquela coisa que você entra, dá vontade de morar na hora, pegar as coisas e instalar lá. Sim. Luiz, muito obrigada. Fica aqui o canal à vontade, você quando quiser voltar. Quem quiser depois tiver comentários, tiver alguma coisa, apareça. Tô vendo aqui, apareceram 2 comentários que eu não tinha visto, vou colocar aqui. Eduardo Fernandes, grande Edu, parabéns, Luiz Andressa, entrevista muito esclarecedora, a solução que o povo brasileiro necessita, muito bem, ótimo, que seja assim. E a Marcela aqui, muito legal entender todas as variáveis que estão por trás do negócio, parabéns. Então, 2 comentários para finalizar, Luiz, parabéns você, toda a equipe, pelo trabalho, e que sigamos aí o seu sonho de que isso gere inspiração para mais moradia de qualidade, com bem-estar e acessível para cada vez mais pessoas. Muito bacana. Obrigado de novo pelo convite, foi um prazer participar, estou à disposição. Grande abraço. Então tá, daqui a 2 semanas estamos de volta, tema surpresa daqui a 2 semanas, fica com a gente. Até!